Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, secretário da reunião e todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 827, com a presença de 5 diretores, portanto, aptos a deliberar. Informo que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. Solicito ao seu secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, secretária-geral e todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Item número 1, aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria número 826 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo? Diretor Marcelo Vinor? De acordo. Diretora Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Weber Siloni? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo. Processos reservados. Considerando o disposto no artigo 78b da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e o artigo 71, parágrafo 1º do Regimento Interno da NTT, os processos administrativos para apuração de infrações e aplicação de penalidades serão circunstanciados e permanecerão em sigilos até sua decisão final, motivo pelo qual o julgamento dos processos que constam na pauta da reunião de diretoria serão realizados ao final da transmissão ao vivo, sendo a participação restrita à parte e ao seu procurador. Os processos que constam na pauta da reunião de hoje são os seguintes. Itens 2.2.1, os dois da diretora Elizabeth Braga. Gomes Turismo Eireli, pedido de reconsideração em face da deliberação 835, de 20 de agosto de 2019. Processo número 50.501, 330.066, 2018-96. E o item 2.2.2, Ribeiro e Niquete, limitada, proposta de aplicação de penalidade, processo número 50.500, 107.096, 2014-87. Aí, na sequência, apresento os demais itens da pauta. Passamos, então, à leitura dos itens do diretor Marcelo Vinor. Item 2.1.1, concessionária Estrada de Ferro Vitória Minas, EFVM, proposta de desativação do ramal Desembargador Drummond Pissarrão e autorização para desvinculação da prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas, processo número 50.500, 468, 078, 2016-31. Passa a palavra ao diretor relator para exposição da matéria. Bem, versam os presentes autos acerca da solicitação da Vale S.A. para a desativação definitiva e desvinculação do ramal de Pissarrão, localizado no município de Nova Era, Minas Gerais, da concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas. O concessionário argumenta que tal segmento ferroviário não apresentaria viabilidade financeira para a concessionária. Logo, a medida visaria assegurar à Vale o direito à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Os autos foram encaminhados à Procuradoria Federal junto à NTT, que, mediante parecer número 1060 de 2019, confirmou que a NTT possui a competência para realizar a desativação, bem como autorizar a desvinculação do trecho ferroviário em questão. Por fim, a SUFER lançou o relatório à diretoria, onde, após análise, concluiu que, pela viabilidade do pleito da concessionária. Pelo exposto, voto pela aprovação das seguintes providências. Desativação do ramal Desembargador Drummond Pissarrão, integrante da ferroviária concedida à Estrada de Ferro Vitória Minas S.A., EFVM. Autorização para que a Superintendência de Estrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, SUFER, promova a desvinculação do ramal de Pissarrão da prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas concedido à EFVM. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como vota a diretora Elizabeth Braga? De acordo com o voto do relator. Diretor Weber Siloni? De acordo com o voto do relator. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo com o voto do relator. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.1.2,
Superintendência de Fiscalização, SUFIS, proposta de criação de juntas administrativas de recursos de infrações, JARES, nas unidades regionais de Minas Gerais e Santa Catarina. Processo número 50.500, 360, 788, 2019, 66. Passo a palavra ao diretor relator para exposição da matéria. Trata-se de proposta da Gerência de Processamento de Autos de Infração e Apoio à JAR, GEAUT, SUFIS, para a criação de duas juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, nas unidades regionais em Minas Gerais e em Santa Catarina. A SUFIS justifica a necessidade de criação dessas unidades devido ao volume crescente de processos que atualmente são encaminhados para a JARI do Distrito Federal, oriundos de Minas Gerais, e do Rio Grande do Sul, oriundos de Santa Catarina. Informa também que a proposta não trará impactos orçamentários financeiros para sua implementação. A proposta de criação dessas unidades foi submetida à Procuradoria Federal junto à NTT, sem ressalvas jurídicas, podendo ser dado prosseguimento na propositura de criação das juntas, com observância de eventual oitiva de outras unidades organizacionais, se necessário, conforme nota número 227/2019 da Procuradoria Federal junto à NTT. Voto então pela criação das juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, nas unidades regionais de Minas Gerais e Santa Catarina. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação dos demais diretores. Como vota a diretora Elizabeth Braga? De acordo com o voto do relator. O diretor Weber Siloni? De acordo com o voto do relator. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo com o voto do relator. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura dos itens da diretora Elizabeth Braga. Item 2.2.3, CRT, concessionária Rio Teresópolis S.A., 23ª revisão ordinária, 9ª revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio, processo número 50.500, 312, 715, 2019, 68. Passo a palavra à diretora relatora para a exposição da matéria. Trata-se de proposta de revisão apresentada pela Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária, SUINF, referente à 23ª revisão ordinária, da 9ª revisão extraordinária e do reajuste da tarifa básica de pedágio da concessionária Rio Teresópolis, CRT, visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pactuado entre a União e a concessionária. Após análise, a SUINF apresentou o resultado da 23ª revisão, correspondente a uma variação percentual positiva de 0,41% na TBP. Já os eventos da 9ª revisão geraram efeito negativo na TBP em menos 2,91%. Assim, considerando as revisões ordinárias e extraordinárias, o efeito final da TBP foi o decréscimo de menos 2,51%. Quanto ao reajuste, foi considerado a variação do IPCA entre os meses de julho de 2018 e julho de 2019, resultando um acréscimo de 2,71%. Desse modo, após a realização de todas as etapas para se calcular o reequilíbrio do contrato, tem-se que a TBP teve um aumento de 0,13%, sendo que a TBP reajustada permanece no valor de R$ 19,30 para PN1 e R$ 13,50 para PA1 e PA2, as praças auxiliares. Isso posto, considerando as instruções técnicas e jurídicas apresentadas, voto pela aprovação da proposta da 23ª revisão ordinária, 9ª revisão extraordinária e do reajuste da TBP da concessionária CRT, cujos efeitos combinados não alteram a tarifa de pedágio a ser praticada pela concessionária, permanecendo no valor de R$ 19,30 para PN1 e R$ 13,50 para PA1 e PA2. Após a leitura do item da diretora relatora, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Marcelo Vinô? De acordo. Diretor Weber Siloni? De acordo com o voto da relatora. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário De Rodrigues? acordo com o voto da relatora. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Concessionária K Infra Rodovia do Aço S.A. 10ª revisão ordinária, 11ª revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio.
processo número 50.505.009.515.2018.08. Passo a palavra à diretora relatora para exposição da matéria. Esse item da pauta, eu recebi hoje um requerimento da concessionária com vários questionamentos a respeito da proposta de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e eu gostaria de retirar de pauta e encaminhar a SUINF para apreciação de todos os itens apresentados aqui, inclusive dando um prazo para eles que seja encaminhado ainda nessa semana para que nós possamos analisar e julgar na próxima reunião de diretoria. Gostaria de saber da opinião dos diretores. Diretor Marcelo Vinô? De acordo. Diretor Weber? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues, de acordo. Retirado de pauta. Então vamos ao próximo item. Item 2.2.5, Superintendência de Gestão, SUDEG, proposta de revisão da deliberação número 174, de 7 de julho de 2016, que aprovou a revisão da norma administrativa NA 003/04/SUDEG, que estabelece procedimentos e critérios e fixa responsabilidades para utilização e controle dos serviços de telefonia móvel na ANTT. Processo número 50.500.327.891.2019.02. Passo a palavra à diretora relatora para exposição da matéria. Trata-se de proposta de revisão da deliberação 174, de 7 de julho de 2016, que aprovou a revisão da norma administrativa NA 03/04 SUDEG, ao qual estabelece procedimentos e critérios e fixa responsabilidades para a utilização e controle dos serviços de telefonia móvel da Agência Nacional de Transportes Terrestres, apresentada conjuntamente pela SUDEG e SUTEC. Conforme consta na Resolução 3.000/2009, o serviço de fornecimento de estação móvel celular coube à SUDEG por meio da Gerência de Tecnologia da Informação, extinta GETIM. Os procedimentos e critérios que fixam responsabilidades para a utilização e controle do serviço de telefonia móvel da ANTT estão estabelecidos na deliberação citada e na norma citada. Com a edição da Resolução 5.810/2018, que trata do novo regimento interno da agência, a GETIM foi extinta, sendo criada a Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTEC. Nesse contexto, a disponibilização do serviço de telefonia móvel foi transferida a essa área, não sendo mais necessário que tramitem pela SUDEG. Assim, com o objetivo de desburocratizar o processo e torná-lo mais célere, propõe-se alterar a deliberação, transferindo a gestão dos procedimentos da telefonia móvel funcional à SUTEC. Por orientação da PFNTT, a fim de alinhar o disposto ao regimento interno, propõe-se alteração do ato administrativo de deliberação para resolução. Diante do exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas, voto por aprovar a proposta de alteração da deliberação 74 para transferir os procedimentos, critérios e fixação de responsabilidade para utilização e controle dos serviços de telefonia móvel à SUTEC por meio de publicação de resolução. Após a leitura do item da diretora relatora, abro a votação aos demais diretores. Como voto, o diretor Marcelo Vinô? De acordo. Diretor Weber Siloni? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao seu secretário para a apresentação do próximo item. Na sequência, apresento o processo da diretora Elizabeth Braga, que será deliberado em bloco, informando que o voto foi disponibilizado aos diretores antes da reunião. Então, recadastramento do termo de autorização para prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de autorização, referente ao termo de autorização de serviços regulares, TAR. É o item 2.2.6, Alfa Luz Transporte Limitadas, EPP e outros, processo número 50.500.370.612.2019.12. Após a apresentação do processo da diretora relatora pautada em bloco, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Marcelo Vinô? De acordo. Diretor Weber Siloni? De acordo com os votos pautados em bloco pela relatora. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao seu secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura dos itens do diretor Weber Siloni.
Item 2.3.1, Rota do Mar Viagem Limitada e Araújo Transporte e Turismo Limitada, transferência de mercados, processo número 50.500, 342, 309, 2019 e 20. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Para fazer frente ao pedido de transferência de mercados, a empresa não apresentou documentação relativa à sua frota e seus motoristas, informação necessária para a expedição da licença, conforme disposto no artigo 25 da Resolução 4770 de 2015. Voto, portanto, pelo indeferimento do pleito. Entretanto, peço a registrar em ata que, quando houver pendência de apresentação de documentação obrigatória por parte da requerente para a expedição de licença, recomendo que a SUPAS promova o arquivamento do processo e atenção ao previsto no parágrafo 1º do artigo 26 da Resolução 4700, que autoriza este arquivamento. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto, o diretor Marcelo Vinô. De acordo. Diretora Elizabeth Braga. De acordo com o voto do relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.3.2, Votorantim Cimentos S.A. e Rumo Malhação S.A. Pedido de prorrogação do prazo de habilitação para negociar contrato de transporte concedido por meio da deliberação 041 de 2019, processo número 50.501, 342, 398, 2018, 13. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. A apresentação do contrato de transporte é uma das exigências previstas no regulamento dos usuários do Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, aprovado pela Resolução número 3694 de 2011, para que a agência possa conferir à empresa o título de usuário dependente desse transporte. O prazo de 180 dias inicialmente estabelecido se expirou em julho de 2019, mas constam nos autos que a requerente solicitou a sua prorrogação tempestivamente e apresentou provas de que não se manteve inerte a formalização do contrato durante esse período, condição necessária para que seja aprovada a prorrogação de prazo por mais 180 dias, conforme disposto no regulamento citado. Dessa forma, voto por aprovar a prorrogação de prazo por mais 180 dias. Também recomendo à SUFER que avalie a possibilidade de tornar a análise de processos análogos mais séria, propondo à diretoria colegiada a delegação de competência para deliberar sobre pedidos de prorrogação diretamente na sua superintendência. Após a leitura do item do diretor relator, Também não tem sentido. abro votação aos demais diretores. Como voto, o diretor Marcelo Vinô. De acordo. Diretora Elizabeth Braga. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.3.4, Rápido Max Express Limitada, rescisão de parcelamento de débito, processo número 50.501, 327, 086, 2018, 80. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Rescisão de parcelamento de débitos não inscrito em dívida ativa referente a Rápido Max Express, repetindo o sotaque carioca do César, aí, aprovado pela deliberação 965 de 2018. Pelo que consta nos autos, a empresa realizou o pagamento até a quinta parcela, estando inadimplente em relação às parcelas vencidas em 31 de maio, 28 e seguintes, 28 do 6 e seguintes. O artigo 13 da resolução determina que o parcelamento será reincindido na falta de pagamento de 3 parcelas, consecutiva ou não. Assim, voto por reincidir o parcelamento autorizado pela deliberação 965, concedida a Rápido Max Express Limitada. Não, porque tinha um final aqui. Esse fim aqui eu repeti diversas vezes, mas eu acho assim, ainda está tendo um contratempo naquela orientação de que poderia ser feito a nível de superintendência, e alguns já estavam lançados para cá, né, com carga para cá,
então não começou a praticar, mas esses votos também podem ser rescindidos diretamente na delegação de competência da superintendência. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto, o diretor Marcelo Vinot. De acordo. Diretora Elizabeth Braga. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Na sequência, apresento o processo do diretor Weber Silone, que será deliberado em bloco, informando que o voto foi disponibilizado aos diretores antes da reunião. Item 2.3.3, alteração da licença operacional, empresa Guerino 600 Transportes S.A., processo número 50501, 355, 077, 2018, 89. Após a apresentação do processo do diretor relator pautado em bloco, abro a votação aos demais diretores. Como voto, o diretor Marcelo Vinot. De acordo. Diretora Elizabeth Braga. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura dos itens do diretor Davi Barreto. Item 2.4.1, Autoviação Catarinense Limitada, recurso administrativo, processo número 50501, 355, 248, 2018, 70. Passa a palavra ao diretor relator para exposição da matéria. Trata-se de recurso apresentado pela empresa Autoviação Catarinense Limitada em face do indeferimento do seu pleito de implantação da linha em Florianópolis e São Leopoldo. Em outubro de 2018, a empresa protocolou requerimento à agência solicitando essa implantação. O pedido foi analisado pela área técnica que recomendou o indeferimento do pleito, uma vez que o mercado é oriundo de um serviço operado em caráter precário e por força de sentença judicial, ainda não transitada em julgado. Nesse sentido, foi zerada a deliberação 359 de 2019, indeferindo o pedido da empresa. Insatisfeita com a decisão da agência, a empresa protocolou recurso contra a deliberação, requerendo a reconsideração da decisão proferida pela diretoria colegiada. Em seu recurso, a empresa alega que, embora formalmente não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação que delegou a linha Curitiba-Santa Maria, o direito material está consolidado e não pode ser mais atacado, exceto por meio de ação rescisória. Em face do apresentado pela empresa, a nossa Procuradoria foi consultada e afirmou que a decisão judicial proferida não garante à empresa a implantação da nova linha, pelo menos até que se tenha a definitividade do processo judicial. Frente ao exposto, acompanho o entendimento da SUP, da nossa Procuradoria, e voto por conhecido o recurso interposto pela empresa Autoviação Catarinense Limitada e no mérito negar-lhe provimento, mantendo vigente a deliberação 359 de 2019, que indeferiu o pedido de implantação da linha Florianópolis e São Leopoldo. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Marcelo Vinot. De acordo. Como voto a diretora Elizabeth Braga. De acordo. Diretor Weber Silone. De acordo com o indeferimento proposto pelo relator. Diretor Mário Rodrigues. De acordo com o voto do relator. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Na sequência, apresento o processo do diretor Davi Barreto, que será deliberado em bloco, informando que o voto foi disponibilizado aos diretores antes da reunião. Recadastramento do termo de autorização para prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de fretamento, é o item 2.4.2, AZ Transportes e Locações Limitada e outros, processo número 50.500, 373, 521, 2019, 39. Após a apresentação do processo do diretor relator pautado em bloco, abro a votação aos demais diretores. E como voto o diretor Marcelo Vinot. De acordo. Diretora Elizabeth De Braga. acordo. Diretor Weber Silone. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. O próximo item é um item extra-pauta. Considerando a relevância e a urgência da matéria ser deliberada, o diretor-geral trouxe um processo para ser deliberado e de relatoria do diretor Weber Silone. É o processo. Os diretores estão de acordo com a inclusão desse processo extra-pauta? Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Diretora Elizabeth Braga. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues trouxe. Diretor Weber relator, então acho que... Ah, que bom, professor. Foi daquele concordo. Então é o processo da Superintendência de Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Carga, SUFER, proposta de prorrogação do prazo da audiência pública número 013, referente à revisão das resoluções 4.348, de 5 de junho de 2014, e resolução número 3.695, de 14 de julho de 2011.
processo número 50.500, 361, 871, 2019, 52. Passa a palavra ao diretor-relator para exposição da matéria. Proposta de prorrogação de prazo por mais 45 dias da audiência pública 13 de 2019, que versa sobre a revisão das resoluções ANTT 3695/2011 e 4348 de 2014. Pelo que consta nos autos, durante a sessão presencial realizada em 21 de agosto de 2019, nesta sede da ANTT, o representante da ANUT, Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, dentre outros quesitos, solicitou a prorrogação do prazo do PPCS, objeto do presente processo. Após análise, a SUFER se manifestou favorável à prorrogação, tendo em vista a complexidade da matéria e a necessidade de ampliar o debate com todos os entes envolvidos. No âmbito da NTT, a matéria é regida pela Resolução 5624 de 2017, que prevê em seu artigo 24 a possibilidade de prorrogação de processo de participação e controle social. Voto, portanto, por prorrogar por mais 45 dias o prazo de encerramento da audiência pública número 13 de 2019, finalizando o período de contribuições às 18 horas do dia 4 de novembro de 2019. Após a leitura do item do diretor-relator, abro a votação dos demais diretores. Como voto o diretor Marcelo Vinot? De acordo. Diretora Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Assuntos gerais, um processo, que é o despacho DDB, SEI, número 129-9045, de 10 de setembro de 2019, processo número 50.500, 341, 556, 2019-17, é um pedido de cancelamento de distribuição do processo, feito pelo diretor Davi Barreto. Os diretores estão de acordo? Diretor Marcelo Vinot? De acordo. Diretora Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Weber Silone? De acordo Diretor com Mário a Rodrigues? De solicitação. acordo. Bom, antes do encerramento, como questionar se os diretores têm mais algum assunto a ser tratado na Só presente queria registrar, né, que a gente falou aqui de autorizações que a gente tem com o Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros, o CISAB, que ele foi um dos finalistas do 23º concurso de inovação da ENAP. Então, só parabenizar a equipe das SUPAS, da SUTEC, né, que estiveram à frente aí desse projeto, e dizer que a agência com isso está mostrando aí uma iniciativa em desburocratização, inovação, transparência, e a gente tem que ressaltar esses feitos aqui. Só parabenizar a equipe. Parabéns. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião Vai diretoria ter um número evento agora, né? do 127 Isso. às Seisão. 16 horas e 4 minutos. Muito obrigado a todos.